Olá, tudo bem com você? No mundo de negócios cada vez mais competitivo, ter um diferencial na empresa é cada vez mais fundamental. A fidelização do cliente é algo tão importante quanto buscar novos clientes. E o marketing, qual a importância dele no contexto de quem pretende ter sucesso com a empresa? Hoje a gente vai discutir sobre isso, depois a gente vira a página para falar sobre tendências de mercado e marketing político e eleitoral. Quer saber mais sobre isso? Então fique com a gente, o nosso bate-papo só está começando. Todos os dias, muitas empresas são abertas em nossas cidades, em nossos estados. Mas à medida que cresce o número de abertura de empresas, cresce também o número de fechamento delas. E o porquê que isso acontece? Má gestão? Será que faltou planejamento? A gente vai saber o que é preciso para ter ou ser para gerir um bom negócio com o Aquiles Júnior, que é professor e escritor dessa área de marketing, de tendências de mercado, né, Aquiles? Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Rafael. Muito bom esse bate-papo, a gente poder falar um pouquinho sobre tendência de mercado e ajudar as pessoas, né, a entender um pouco mais como funciona a cabeça do consumidor, como funciona o mercado. Justamente, é com essa intenção mesmo que a gente quer levar a nossa conversa hoje, porque tem muita gente querendo abrir empresa, até esse tema de empreendedorismo vem sendo decorrente aqui no nosso programa por conta disso. A gente vê que o telespectador que entra em contato com a gente fala muito sobre esse assunto e quer saber muito sobre isso também. Mas antes da gente entrar nesse ponto em si, no âmbito da nossa conversa mesmo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre você. Atualmente você é professor e coordenador também, né, do EAD, que é ensino à distância, para quem não sabe, nessa área de marketing e administração, né? Você sempre atua nessa área? Sim, eu estou há praticamente, estava comentando até anteriormente, um tempinho já, né? Não precisamos falar né, exatamente mas uma década e pouco. Mas há um tempo já na docência EAD. Eu comecei com 20 anos, 21, a lecionar em cursos superiores, presencial, e houve o convite, há um tempo atrás, né, para participar de um projeto EAD. Acabei, né, me apaixonando pelo processo, a coisa foi tomando um corpo muito grande, acabei me identificando muito com isso, e hoje eu atuo praticamente 90% do meu tempo dedicado ele ao EAD. Então eu sou coordenador hoje de 2 graduações EAD e na coordenação de 13 cursos de pós-graduação na modalidade EAD. Também atuo como professor docente presencial em algumas universidades em cursos de pós, né, graduação. Bom, você falou sobre essas duas diferenças, né, de atuação, já que a gente está falando sobre a sua vida, um pouquinho antes da gente entrar no nosso tema central. Você prefere a aula presencial ou o ensino à distância mesmo? O que chama mais atenção, é mais gostoso de trabalhar, na sua opinião? Eu costumo falar que eu não consigo viver sem os dois. É. Né? Eu preciso, como eu já disse, eu estou me dedicando muito ao ensino à distância, mas eu faço questão de reservar, pelo menos a cada semestre, uns 2 módulos aí em curso de pós presencial, para ter esse tete-a-tete, conversar pessoalmente com as pessoas, essa coisa de sala de aula. Eu não consigo realmente ficar longe da sala de aula, né? Eu não vejo o EAD como sendo o único salvador da pátria no processo de democratização da informação. Eu acho que sempre vai haver espaço para os dois, né? Sou um apaixonado pelo EAD, como eu já disse, mas não consigo me afastar. O EAD, o presencial tem essa coisa da proximidade, olhar nos olhos da pessoa, sentir a energia, aquela coisa toda, que é muito bom para quem é professor, sabe exatamente do que eu estou falando. Quando você sai do trabalho às 18, chega na faculdade e aquela coisa renova, né, aquele contato com os alunos acaba renovando a sua energia. Se bem que tem uns alunos que chegam para você e perguntam se você trabalha também ou só dá aula. Né? Você dá aula de manhã, de tarde, de noite. Não é uma ocupação, não é uma profissão, não. Mas enfim, quem é professor sabe exatamente disso. A sala de aula te dá essa renovada, você chega, você renova e faz muito bem, chega às 11 horas da noite, você está estriquinado, assim, cheio de energia e tal. E o EAD tem a coisa de você passar a informação para pessoas que não teriam essa possibilidade. Então, eu tenho alunos no Macapá, Manaus, Sergipe, Salvador, que eu não conheço pessoalmente, mas através das redes sociais eu tenho contato com eles muito mais até que os presenciais. Então, são 2 mundos que eu gosto de saborear um pouco de cada um, assim, na verdade. E os 2 têm a sua grande vantagem. Eu destacaria no EAD, como eu já disse, o processo de democratização.
Então, e hoje com as redes sociais, os contatos, é muito legal você responder lá no Twitter, por exemplo, alguém que fala assim, poxa, professor, você falou sobre um assunto que clareou aqui o meu negócio e eu apliquei dentro do meu comércio, um pequeno comércio na rodoviária de Santarém e acabou dando resultado, eu estou retendo mais clientes, eu estou tendo um retorno maior, muito obrigado. Então, isso é muito legal, porque ele só consegue isso pelo ensino à distância, que é uma coisa que veio para ficar, com certeza. Tá certo. Aquiles, me diga uma coisa, você, além de professor, também é autor de livros, né? Assim como eu apresentei no início do programa aqui. São 7 publicações já? 7 publicações. E elas todas voltadas para essa área de marketing? As 3 primeiras foram para a área de tecnologia, as 4 últimas que são mais voltadas para a área de marketing, que é a minha área de atuação especificamente, né? Eu destacaria os últimos 3, né? O marketing político, o iTrends de tendência e o último agora, o Super Varejo, que é um livro sobre marketing de varejo. Eu costumo falar que o Super Varejo é uma continuação do iTrends, né? Como se fosse, né? iTrends 2, né? A retomada, a vingança. Porque eu percebi que quando foi lançado o iTrends, né? Em 2013, alguns assuntos geraram dúvidas, alguns assuntos ficaram não superficiais, mas ficou faltando a cereja do bolo. Gerou curiosidade. Curiosidade. Né, então as pessoas, leitores. como eu já disse, eu uso muito as redes sociais para me relacionar com os alunos e também com os leitores. Então eu tenho, os livros são, né, distribuídos para o Brasil inteiro, e eu tenho ali alguns retornos bem bacanas e às vezes o leitor fala assim, poxa, eu li o teu livro lá que fala sobre o marketing religioso, que é um assunto que tem no iTrends. Mas dentro do mercado religioso, qual a relação que ele tem com o mercado da moda? Né? A princípio você fala, não, teoricamente nenhum. Não, à primeira vista nenhum. Mas tem, porque você tem as lojas especializadas em roupas para a área evangélica. Você tem dedicação, né? Você tem a música, você tem as vestes, você tem, no caso da Igreja Católica, os santos que são vendidos, as imagens, já na Igreja Evangélica não. Então, são características específicas. E esse tópico que foi abordado lá no iTrends, que é o marketing religioso, um exemplo, ele é polêmico, então ele é uma coisa, né, que chama a atenção. E no Super Varejo eu consegui fazer um fechamento em relação a isso, que foi bem interessante. Tá certo. Professor, me conta uma coisa, como você atua há vários anos aí já na área do mercado, de marketing e tudo mais, como é que você avalia hoje o mercado? Todo mundo diz que 2015 é um ano de crise aqui para o Brasil, né? A gente ouve muito falar na mídia, mas é um ano bom para se iniciar um bom negócio? Qual a tua avaliação com relação a isso? Ou o mercado atual, de repente, avaliando um pouquinho até o final de 2014, né, para cá? Eu considero que será um ano como os outros, né? Todos os anos com grandes oportunidades, inclusive. Nós levarmos em consideração crise, vamos pegar uma coisa que está em evidência agora, a crise da água, né? Muito se fala isso, em relação da água. É interessante como nós nunca, como diria o nosso ex-presidente, nunca na história desse país se falou tanto sobre a questão da água. E se você que está assistindo agora ficar um pouco atento, vai perceber que diria para você, das 10 manchetes do Jornal Nacional, 2 ou 3 são agora sobre reciclagem, sobre como reaproveitar a água e como os brasileiros utilizam isso de forma criativa. Então aí está um grande potencial de negócio, reaproveitamento de água, sustentabilidade. Isso esse é o grande mote para 2015, né? Você não é aquela máxima de você aproveitar a desgraça para faturar, mas aproveitar o algo ruim para inovar. A inovação, eu costumo falar que não é você reinventar a roda, é você adequar uma melhor utilização para a mesma. Então nós temos aí um ano, eu vejo um ano difícil, obviamente, né? Energia, água, sustentabilidade, crise. Mas a questão da crise é como você percebe essa crise. Então, é claro, nós tivemos um boom na economia, estagnou, agora está tendo uma retração um pouquinho maior, mas é comum isso em um país que está em evidência, é o BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e China, que são os países que estão mais em evidência. Então, é saber lidar com isso. Se toda vez que tiver uma crise as pessoas deixarem de investir ou baixarem a cabeça e acharem que o mercado não vai mais consumir, que está difícil, achar uma desculpa para tudo, acaba não inovando. E geralmente, se buscar historicamente, geralmente no pior momento em que a população tem um grande salto. Uma maior ascendência. Exatamente. Né? É quando a coisa está feia mesmo que aquela população,
aquela região acaba se desenvolvendo. Então, eu prego muito isso de aproveitar, olhar, não para o copo vazio, mas quase cheio, né? A visão mais otimista do ano. Tá certo. Professor, vou te pedir licença um minutinho só para a gente fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais aí sobre as tendências do mercado, o mercado de marketing e também sobre os seus livros, as suas publicações. É um minutinho só, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o Voz e hoje a gente está discutindo sobre marketing, tendências de mercado e conversando comigo sobre este tema. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio o Aquiles Júnior, que é professor e escritor também da área de marketing, né, Aquiles? Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Está sendo muito bacana, né, falar sobre as principais tendências. Logicamente que, né, em 50 minutos a gente não consegue falar sobre as todas, mas consegue falar pelo menos, né, sobre as principais que estão mais em evidência. Uma pincelada, né, que a gente consegue dar de repente. Me diga uma coisa, no bloco anterior a gente comentava sobre tendências de mercado, você falou algo relacionado a meio ambiente, sustentabilidade, né, o reaproveitamento de material, por exemplo, da água da chuva, propriamente dito, que é um problema atual que a gente vive, como você bem disse no bloco anterior. Além disso, outras tendências que podem ser vistas também aí para 2015 é com relação à alimentação saudável, né? Com certeza. Isso, nas pesquisas para os livros, ficou provado, né, que o acesso à informação está muito relacionado a isso. Uhum. O que acontece? Quando eu tinha lá meus 15 anos, quem não fumava estava fora do circuito. Então você tinha que fumar, ser fumante, fumar seu Marlboro vermelho, para ser aceito ali pelos amigos. Então fumar era bacana. Logo o vermelho, que é tinha forte. que ser o mais forte, né? Era símbolo até de virilidade, né? De status. Virilidade. Colocava aquele cigarrão no ombro, né? Coisa mais linda do mundo. E saía para balada na época. Isso era lindo, né? Há 20 anos atrás. Beleza. Se nós buscarmos no cinema da década de 80, início da década de 90, você vai perceber que os heróis todos, né, o Bruce Willis, o Rocky Balboa, o Rambo, tal, todos eles fumavam nos filmes dessa época. Depois, anos 90 em diante, começaram a deixar de fumar e os vilões começaram a fumar. Ou seja, fumar é uma coisa ruim e herói não fumava. Beleza. Então, isso já era um momento daí que nós percebemos a influência da mídia. E o que isso tem a ver com a questão da alimentação saudável? Em um primeiro momento, nós, como consumidores aqui no Brasil, nós tivemos o poder de consumo. Então, nós tivemos o plano real, poder de consumo, então eu posso ir ao McDonald's. Agora eu posso, vou comer um monte. Agora nós continuamos com poder de consumo, até tratado de uma certa maneira aqui em relação à questão econômica, momentânea, mas nós estamos aprendendo a consumir com moderação, sabendo que o sanduíche X ou Y pode fazer mal se consumido de forma, né, muito frequente. Então, isso é o acesso à informação. Então, até um tempo atrás, nós não sabíamos nem contar as calorias, né? Tem até um filme que eu passo em sala para os alunos chamado Super Size Me. Eu indico para todo mundo, chama-se A Dieta do Palhaço, de Morgan Spurlock. É aquele cidadão que ficou um mês consumindo somente fast food e mostrando as estratégias de marketing da rede de fast food. Claro que, não desmerecendo a marca de fast food, ficou provado ali que aquilo ali, se for consumido constantemente, ele vai acabar fazendo mal. E nesse documentário, ele faz uma pergunta que é bem interessante. Ele pergunta assim para uma sala de aula, né, uma classe cheia, o que é uma caloria? E sai perguntando na rua, o que é uma caloria? As pessoas não sabem. Lá, os americanos, os canadenses, não sabiam responder o que era uma caloria. Então, até um tempo atrás, a gente nem sabia o que era uma caloria, o que era um carboidrato. Até um tempo atrás, não se olhava nem o prazo de validade dos alimentos. Não tínhamos esse hábito, né? A gente olhava o preço, era posso, não posso comprar e assim por diante. Agora a gente fala, posso, então pega o todinho, vira, vê o prazo de validade, selo e metro, ou seja, esse cuidado com as informações é uma coisa nova aqui para o Brasil. Com isso vem a alimentação saudável, acesso à informação, você sabe se aquilo funciona bem para você ou não, com o aumento, por exemplo, uma coisa muito relacionada a isso, é o mercado educacional, com o aumento dos cursos, veio o curso de nutrição, que não é um curso tão novo, mas houve uma expansão muito grande. Uma expansão grande, é verdade. Nutrólogo, engenharia de alimentos, áreas que começaram a se dedicar para essa área, né, dos cuidados dos hábitos alimentares. Então, isso
melhorou, né, com o poder de consumo, e as pessoas hoje tomam um pouco mais de cuidado. Então, você toma um refrigerante sabendo que faz mal, você toma a sua cerveja sabendo que tem blitz, você toma, ou seja, toma cuidado em relação à quantidade, à fiscalização, no caso da blitz, ao seu corpinho, ao esqueletinho. Claro, Então, claro. passou de uma certa idade, você tem que começar a andar, correr um pouco mais. Se você não entendeu o que eu estou passando aqui agora, veja na praça ou no parque da sua cidade a quantidade de pessoas que estão criando o hábito de andar e correr após as 6 horas, 18 horas. Né? Nós temos aqui em Curitiba o Parque Barigui, que é muito conhecido. Isso. Chega lá às 18 horas, quando faz um tempo bom em Curitiba, aquilo está lotado e tem Mas aumentado. nem precisa ser o Parque Barigui, qualquer pracinha que Sim, você vai em bairro, já tá. aí um espaço verde, tem lá o pessoal que seja ali, sei lá, 1 quilômetro, tá lá, Tá. dá 20 voltas naquele 1 quilômetro lá Exatamente. para poder se exercitar. Então, né? isso está virando, não é uma moda, é uma tendência. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas perceberam que isso é saudável, que isso é bacana. E por que elas perceberam agora? Acesso à informação. Porque agora eu tenho um aplicativo que eu baixo no meu celular e conta a quantidade de calorias e o batimento cardíaco, eu me empolgo com aquilo. Eu tenho a televisão, a mídia, que vem do latim, meio, que está dizendo que é bacana correr. Eu tenho um número de competições, né, como eu já disse, a corrida do Barigui, a corrida da praça, né, na sua cidade, em qualquer localidade do Brasil, mas veja a quantidade de corridas de rua. Então isso virou um negócio, né? Então isso está relacionado à qualidade de vida, alimentação saudável, acesso à informação. Então se você ficar um pouco atento, você percebe que uma coisa está diretamente relacionada à outra. Então é nesse sentido. Tá certo. Aquiles, antes da gente entrar no intervalo comercial, a gente falava sobre os seus livros. 2 deles que eu gostaria da gente comentar agora é o iTrends, que você lançou em 2013. Foi em 2013. E depois o Super Varejo, que foi aquele complemento que você falou, né? Vamos começar pelo iTrends. Quais são os pontos exatamente que você aborda nesse livro, né? O leitor vai ter acesso ao que lá? O iTrends, ele mostra, né, o nome iTrends dá uma direção sobre alguma coisa voltada para a área digital, né? Seria o marketing digital. Não é só sobre marketing digital que nós falamos no livro, né? Ele fala também sobre o mercado digital e como o mercado digital acaba fomentando outras áreas. Tá. Eu comentei anteriormente, mercado religioso, mercado de luxo, mercado esportivo, com o advento da Copa do Mundo, os estádios, se isso foi bom ou não foi bom. Um processo chamado de naming right, que é você gerar nome, né, passar o nome de uma empresa para uma arena esportiva, o caso aqui no Paraná da Kyocera Arena do Atlético, foi a primeira. Isso. Então nós temos no livro mostrando quais são as principais tendências mercadológicas. De onde surgiu a necessidade do livro? Trabalhando com ensino à distância e nós temos muito acesso à pesquisa do perfil do aluno socioeconômico, perfil cultural, nós percebemos que eles não sabiam muitas vezes para que caminho seguir. O que eu vou ser quando eu crescer? Né? Se eu tenho a figura de um pai que direciona, se eu tenho a figura de um professor, um mentor, está aí a figura do coaching, que também é falado no livro, sobre essa questão de você ter um coaching na sua carreira, amplamente tratado, é o último capítulo, inclusive, com uma dedicação muito grande em relação a esse tópico. Você tem uma ajuda, mas se você está sozinho, né, e tem que decidir sua carreira, uma graduação, alguns têm o dom, né, o jornalismo, a medicina, o direito, mas existem outras áreas que são menos exploradas. Por exemplo, o profissional de odontologia, ele faz lá 4, 5, 6 anos de odontologia, né, 5 anos que seja, e termina e sabe tratar de dente, né? Então, eu costumo falar, tem até um parente meu que sempre fala assim, ele é dentista, ele fala, meu negócio é dente, eu não me interesso por mais nada, só em dente. Só que acontece o seguinte, ele é muito bom dentista, um profissional destacado, só que ele teve gerenciamento de empresa, teve gestão? Não teve. Ele teve aspectos de marketing para gerenciar todo o seu CRM, seu consultório, seu consultório, sua base de clientes, fidelizar aqueles clientes, dar retorno, forma de pagamento. Ele não estudou finanças, ele não sabe de aplicação. Então, outras áreas que surgiram de outras que eram mais tradicionais. Então, o livro trata muito bem em relação a isso, das grandes oportunidades, nós até mencionamos do marketing religioso, né? Isso. Das oportunidades do mercado religioso, você analisar o mercado religioso sem preconceito, sem conceito pré-estabelecido, sem pensar assim, poxa, sobre isso eu não falo. Não, você tem que falar, você tem que pesquisar, tem que entender, para saber que esse mercado movimenta muito dinheiro, é o mercado da fé. É até estranho quando você fala assim, mercado da fé, né? Mas tem livros que falam sobre isso, eu posso indicar alguns, né? Tomo a liberdade de passar aqui o contato, o Twitter, que vai aparecer embaixo da tela,
o @Aquiles Júnior e o Instagram, eu posso indicar para vocês alguns links. Tem até o IBMC, que é o Instituto Brasileiro de Marketing Católico.com.br, tem muito material sobre isso lá. E não, obviamente, esse é do católico, mas tem de outras religiões. E como esse mercado fomenta a economia, gera emprego, né, vende livros, vende CDs, DVDs. Aí a pessoa que está assistindo a entrevista agora fala, mas eu não compro mais CD, eu baixo na internet. Mas o cidadão que frequenta uma igreja, na qual o pastor tem um CD para vender, ele não baixa da internet, ele compra o CD. Ele compra o CD. Ele quer comprar o CD original. É uma característica desse público. Então isso é mercado. Marketing é mercado em ação. Marketing, né? Ing, ação, gerúndio. Isso. Então, mercado em ação, houve a venda de algo, tem marketing. Por mais que isso soe de uma maneira estranha, você fala marketing religioso, soe pesado, isso é uma coisa mais real, é uma tendência. Não estou falando da doação, mas do mercado que envolve tudo isso. Por exemplo, em São Paulo foi inaugurado agora lá, do Bispo de Macedo, o Templo de Salomão. Lindo, grandioso, precisa de estacionamento. Vai ser terceirizado, não vai ser terceirizado? Tem livrarias lá dentro? Tem e-commerce? Então, eu tenho que facilitar a vida das pessoas que frequentam o templo. Sim, desde uma lanchonete. Exatamente, Dentro, eu tenho que ter um fast food, um slow food, como nós falamos de alimentação saudável, tem o fast food e tem o slow food também, que é uma tendência. Então, essa preocupação. Tem lá o templo, a fé, e tem todas as coisas que fomentam aquela região, como tem também o do padre Marcelo Rossi, isso, né? lá em São Paulo. Lá em São Paulo, que também dá um outro segmento, mas aquilo fomenta a economia de uma certa maneira. Tem todo um comércio ali ao entorno. Exatamente. Então, isso é bom, isso não é ruim. Você fala, não, mas isso é ruim. Não é ruim. Fomenta a economia, gera emprego, é bacana. É bem interessante. Tá certo. Professor, vou te pedir licença para a gente fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre marketing e tendências de mercado. É um minuto só. Ok, estamos de volta com Voz e hoje falando sobre marketing e tendências de mercado. Aqui no estúdio está comigo o Aquiles Júnior, que é professor e escritor dessa área aí de marketing, tendências. Aquiles, obrigado mais uma vez aí pela presença com a gente. Bacana, bora. Antes que eu esqueça, Aquiles, eu quero deixar aqui os seus contatos, que tem pelo Twitter e também pelo Instagram. Tá aí embaixo da sua tela, Aquiles Júnior. E tanto faz no Instagram quanto no Twitter, né? Aquiles com CH. Aquiles Júnior, perdão, e o Aquiles é com CH, assim como está aparecendo aí agora embaixo da sua tela. Aquiles, antes da gente entrar no intervalo, a gente comentava sobre o seu livro de marketing, o primeiro deles, o Why Trends, o primeiro de marketing, que ele já tem outras publicações também. E na capa desse livro, você está vendo a imagem aí agora, tem uma criança, é um bebê com um fone de ouvido e um tablet na mão, né? É uma linguagem subliminar ali, o que quer dizer essa capa? Na verdade, o livro também trata do marketing infantil, do mercado infantil, como as crianças influenciam as decisões de compra. Né? Nós temos algumas pesquisas que mostram que as crianças estão em segundo lugar na decisão de compra nos lares brasileiros. Em primeiro estão as mulheres, em segundo estão as crianças, em terceiro está o mercado pet, e em quarto lugar estão os homens, como decisores de compra. Os pets ganham dos homens, Ganham dos homens, estourado. Mandam mais que os homens. Não mandam nada. Mas, enfim, segue o baile. Segue o baile. Né? Mas é bem interessante essas pesquisas que falam sobre isso. Eu falo isso em sala, os alunos ficam questionando. Eu sempre desafio e falo assim, ó, quem manda na tua casa? De verdade. Quando eu falo manda, não é o mandar, né? Mas quem que decide qual é o detergente, qual é a cor do papel higiênico do banheiro para combinar com a louça? Né? É verdade. Que eu não sabia, né, que o papel higiênico tinha que combinar com a louça, agora tem que combinar com a louça, com o porcelanato novo. Então tem que ser um papel higiênico amarelinho para combinar, não sabia que tinha isso. Então são as mulheres. Então é a mãe, a avó, a diarista, a secretária do lar, chama como você quiser, a irmã. E sempre quando se pensa em comprar algo, adquirir algo, tem que consultar, né? Com certeza. A gente pode comprar, você acha que está no orçamento. Você que está assistindo agora, casado, né, com a sua esposa, está lá bonitinho em casa. Você é louco de ir sozinho comprar cortina e sofá? Eu acho que jamais. Não tem como. Ou é dois trabalhos, né? Você compra, depois tem que devolver. Tem que trocar. Tem que trocar, né? Então, assim... Vai gastar mais combustível. Exatamente, é tempo. Então, assim, a gente brinca tudo, mas é muito real. E isso você aprende em casa, observando. Quando eu falo quem manda, então quem decide a compra. Aí muitos falam assim, não, mas na minha casa meu pai trabalha e minha mãe não. Mas quem faz a listinha é ela. Quem decide para onde ir no final de semana é ela. Se ela fala não vamos, não vamos. Né?
Pode até haver uma discussãozinha, mas ela vai vencer a discussão, então, nesse sentido. Aí, em segundo lugar, estão as crianças, e não é porque as crianças pedem, é mais ou menos assim. Tá lá o casal sem filhos, que todo final de semana vai para a praia. A partir do momento que o casal engravida, né, porque engravidam juntos, né, aquela coisa linda, Sim. né, não é mulher, só que engravidam juntos, mas o processo acontece, aí nasceu a criança, bonitinha, nasceu ali o juniorzinho e tal. O herdeiro. O herdeiro, bonitinho. A partir desse momento você tem que pagar fralda, plano de saúde, o quarto da criança, então aquela despensa lá, ou aquele teu quarto de jogos, né? Porque ele vai virar realmente, né, da criança. O recanto do guerreiro acaba virando, né, o quarto da criança, isso custa. Então o dinheiro que se gastaria indo para a praia ou indo para o cinema, para o teatro, você acaba gastando com a criança. Ninguém reclama disso, é muito legal, né? Os pais nem percebem, na verdade, isso. Faz parte da vida, Faz né? parte do processo mesmo. Mas você deixa de frequentar outros ambientes, então é nesse sentido que a criança influencia. Então, casais que têm 1, 2 filhos pequenos, a probabilidade deles saírem e terem uma vida social mais ativa é menor do que um casal sem filhos. Claro que pode deixar com a avó, deixar com a babá, aquela coisa, mas é no contexto geral. Então, essas pesquisas mostram que as crianças estão evoluindo em relação ao processo de influência nas compras. E por que a criança aparece ali com um fone, tablet, Isso. né? Para pegar bem essa questão da mobilidade, do mobile mesmo, né, da criança extremamente conectada, eu fui uma criança muito mais conectada à televisão, eu sou da geração dos Trapalhões, e o meu filho de 15 anos nunca ouviu falar nos Trapalhões e assiste pouquíssima televisão. Minha mãe falava, Júnior, largue a televisão e leia um livro, eu tenho que chegar para um filho adolescente e falar, largue o Zap Zap e assista a televisão, assista o jornal. Porque senão tá lá, né? Exatamente. Olhando para baixo e teclando. Então, essa geração que representa, a criança representa ali, essa geração que tem menos paciência, essa geração que quer tudo ao mesmo tempo, tudo junto, ao mesmo tempo agora, e não tem muita paciência. Veja, a geração X, Y, Z, que se fala bastante. Exatamente. Eu já me peguei, eu vi isso acontecer e falo, né, esses causos, né, em sala de aula, que funcionam muito bem, porque cada um acaba se identificando. Eu lembro de uma situação em que uma sobrinha minha, 7, 8 anos, virou para mim e falou, tio, desliga a torneira na hora de escovar o dente. Porque eu não tinha o hábito de desligar a torneira, eu escovava com a torneira ligada, porque ninguém me ensinou isso. Né? Porque na minha geração não faltava água. Água tinha. Né? E ela com 7, só 10 anos atrás, com 7 anos, ela falou assim, tio, tem que fechar a torneira. Eu falei, opa, né? Opa, foi mal, aquela vergonha assim, né? Desde então, fecha a torneira para uma criança de 7, 8 anos. Essa já criança tinha consciência ambiental, né? De 10 anos atrás, hoje tem 17, 18, é o jovem que tem consciência ambiental, que sabe que é errado. Se você foi acostumado a tomar banho de mangueira, por exemplo, essas crianças hoje em dia não tem como, né? Então, assim, e se faz com dor na consciência. Exatamente, né? Né? Então, assim, é um processo diferente. Não está errado, está totalmente no caminho. E a ideia da criança é mostrar essa mudança de comportamento mesmo, né? Você veja que, dependendo do segmento que você faz parte, como eu já falei, nós temos lá os baby boomers, que são nascidos após a Segunda Guerra Mundial, né? Os nossos avós, por exemplo. Os nossos avós contam histórias, têm paciência, vão para o banco, levam um bolo para o caixa e querem conversar. Isso. O caixa, que tem 18 anos, 20 anos, 22 anos, ele já não tem muita paciência para conversar, porque é tudo muito corrido. Então, é uma outra visibilidade, né? Claro que o mais velho tem mais idade, tem mais tempo, de repente, o outro não, mas é uma percepção de valores, percepção do que vale a pena, não vale a pena. Pesquisas mostram que, por exemplo, o pessoal que tem 30, 40 anos, 45 anos, sonho de consumo é casa, carro. A geração mais nova, a geração Y, Z, por exemplo, sonho de consumo é viagem. Então, quero conhecer Nova Zelândia, quero conhecer o Havaí, quero ir para os Estados Unidos, quero conhecer a Disney. Ou seja, eles têm um sonho de consumo diferente, né? Já a geração passada sonhava em ir para a Disney, mas é uma coisa tão longe, tão longe, tão longe, que não Você acabava desistindo. Exatamente. Do sonho. Hoje é possível até, né? Já tem a proximidade virtual e uma outra realidade. Vale lembrar quantas vezes você viajou de avião e quantas vezes o seu filho já viajou de avião, né, com a idade que você tinha e assim por diante. Isso. Então veja como é uma coisa de não só o poder de consumo que aumentou, mas o acesso, acesso à informação, acesso... E as facilidades todas. Toda a modernidade. Então tudo isso está dentro do livro, pelo menos ali dá um gostinho
É uma maneira de você tentar pensar um pouco diferente, sair um pouquinho da casinha, pensar um pouco fora do contexto. Tá certo. Gente, quero só lembrar que eu acabei não falando no início do bloco aqui, mas o Aquiles, a formação dele, né, autor desse livro, o iTrends, e também o Super Varejo, ele é formado é bacharel, né, em informática e administração, e tem pós-graduação em marketing e comunicação e tecnologias também. É mestre ainda em gestão de negócios e está fazendo doutorado, né, Aquiles, em tecnologia. Isso. Bom, ainda falando sobre o livro iTrends, as pessoas que lerem ele, então não precisam necessariamente serem administradores ou marqueteiros. Podem ser pessoas aí também que querem abrir a mente com relação a esse mercado todo, né? E de repente até por meio dele despertar aí para um novo negócio. A ideia é justamente essa, que quem faça a leitura não fique preso ali ou engessado, ou seja, ele não é feito só para quem é administrador, de forma alguma. O administrador vai fazer a leitura, vai entender, o psicólogo, o pedreiro, o dentista, o médico, qualquer formação ou sem formação, né? Ele é feito numa linguagem chamada linguagem dialógica, onde você conversa com o leitor, que é bem interessante nesse sentido, usa termos do dia a dia, exemplos desses que eu estou falando aqui agora, ó, veja, você quando vai escovar o dente, você quando vai ao shopping. Isso. Então, os termos mais técnicos que são usados, tem ali o glossário já para explicar, para ficar mais claro, ali no rodapé, está tudo muito explicadinho. Mas ele é um livro que é para gerar nas pessoas o gosto, não necessariamente pela leitura, mas pela leitura de um material que possa ser útil para a decisão. Útil, exatamente, até no dia a dia, né? Exatamente. Você é formado em jornalismo, com pós-graduação em rádio e TV. Isso. Aí depois você vai pensar, poxa, vou fazer um mestrado em quê? Em comunicação. Vou escrever sobre o quê? Quais são as tendências? O que está pegando? O que é bom? O que é ruim? Então, o livro ele mostra isso. Olha, você é formado em jornalismo, está pensando em melhorar a sua área, pode ir lá para o marketing político. Sim. Né? Não é porque você não gosta da política que você não possa trabalhar, usar o seu conhecimento de jornalismo claro, para o marketing político. Então ele mostra que existem várias opções fora do quadrado. É uma maneira também de mostrar para as pessoas que não escolheram uma formação ainda quais são os principais caminhos. Tá, né? Certo. Bom, então fica a dica, gente, assim como para mim aqui, que o Aquiles já deixou também a dica do livro iTrends e também o Super Varejo para você. Eu vou te pedir licença, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente muda um pouquinho de assunto, vira a página para falar sobre marketing ainda, mas aí o marketing político. Não saia daí, a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o Voz e hoje a gente já discutiu aqui sobre marketing, tendências de mercado e agora a gente muda um pouquinho de assunto. Vira a página, continua falando sobre marketing, mas agora é o político, de campanhas, como é que isso funciona? Vamos conhecer um pouquinho mais desse mundo com o Aquiles Júnior, que é professor da área de marketing, de tendências de mercado, mas também atua e já atuou também até de forma bastante próxima dessa área política, né? Aquiles, sendo, por exemplo, candidato. Já foi candidato a prefeito aqui de Curitiba e a governador também, né? Como é que foi essa experiência toda aí? Olha, apesar da pouquíssima idade, né? Eu tenho algumas experiências interessantes. Eu costumo falar que eu tive muita sorte na vida, que as coisas acontecem. Não sei se eu aproveito o momento assim para aprender, mas em um momento na minha vida, lá em 2004, há 10 anos atrás, eu fui convidado por um partido para ser candidato, em 2002 a governador e em 2004 a prefeito. Uhum. E eu estava escrevendo justamente a pesquisa da dissertação do meu mestrado, que era sobre marketing político. Eu achei muito interessante, eu amo política de paixão, adoro. Né? Se a política no Brasil não fosse o que é, com certeza eu teria seguido carreira. Entendi. Né? Mas hoje eu estou muito bem resolvido como professor, consultor de empresas, está tudo certo, não tenho interesse. Não tem mais pretensões? Nenhuma. Né? Mas foi uma experiência muito bacana, porque como candidato, na época presidente de partido também, eu tinha acesso a algumas informações interessantes que acabaram parando no livro, informações nada de fora, né? Mas muita facilidade para construir o meu problema de pesquisa na dissertação e como candidato participar de debates, analisar as estratégias do concorrentes. Então, eu participei de lá 5 ou 6 debates, onde eu pude conhecer pessoalmente todos os candidatos, as suas propostas, entender por que eles faziam essas propostas, por que um ou outro tinha proposta parecida, outro uma proposta totalmente inovadora, irreal, absurda, mas acabava gerando em votos, em popularidade. Claro. Então, assim, eu consegui fazer um bom laboratório. Então, eu
não tenho pretensão de voltar para a política, apesar de ser apaixonado por política e achar que todo mundo deveria dar a devida atenção para a política. Eu costumo falar que os políticos adoram que as pessoas não gostem de política. Eles amam isso, porque daí você acaba esquecendo deles, né? E eles acabam aprontando. É uma estratégia, né? É, claro. Quanto mais longe do eleitor, eles ficam... Mas, enfim, se posso deixar uma hashtag, fica a dica aqui, né? Preste atenção na política da sua cidade, da sua localidade, faça parte, né? Mas, enfim, nessa experiência eu consegui entrevistar pessoas interessantes, eu consegui perceber quais eram as estratégias dos partidos, conversar com muitos publicitários, né, mercadólogos, marqueteiros, como queira, que trabalhavam em campanhas majoritárias de governador, presidente. Claro. Consegui conversar com alguns candidatos à presidência, entrevistar pessoas que, anterior a isso, se eu não fosse candidato, eu não teria tanto acesso. Então, tudo isso ajudou a construir o livro e a mostrar. Porque o livro tem como objetivo desmistificar essa coisa que a política é uma coisa ruim, né? Uhum. Você pega assim, marketing e política. Marketing só engana as pessoas e política a mesma coisa. São duas coisas ruins. Não. O marketing é do bem, né? Ele é totalmente do bem. Quem acaba utilizando a estratégia de marketing de forma equivocada, geralmente são os homens, né? Que também utilizam estratégia lá no direito, que utilizam na medicina. É uma área de conhecimento, né? Onde as pessoas utilizam para o bem e para o mal. Então, o marketing não é do mal. São os homens que o tratam dessa maneira. E a política também não é do mal, a política é do bem. São os homens que fazem política que acabam sendo equivocados. O que acontece? O livro foi feito para mostrar uma analogia entre o mercado corporativo e o mercado político. Ok. É claro que um candidato não é a mesma coisa que um sabonete, é lógico que não, né? Mas mostrar como o Obama, por exemplo, conseguiu atingir a sua popularidade, o Barack Hussein Obama, como George W. Bush ganhou a sua eleição, como candidatos desconhecidos acabam sendo eleitos presidentes de países, né? Nós temos aqui no Brasil um exemplo interessante, a própria presidente Dilma, antes do primeiro mandato, ela não era conhecida nacionalmente, né? Então houve uma associação à imagem do Luiz Inácio Lula da Silva. Isso. E aquilo gerou credibilidade. Então o livro mostra que isso é uma estratégia, não é uma estratégia do mal, é uma estratégia que se usa na política, se usa para vender chocolate da Nestlé. Então é São Luís Nestlé, marca e marca da família. Uhum. Então, guardadas as devidas proporções, é isso. Nós temos a Dilma, que ninguém conhecia hoje, Dilma Rousseff, todo mundo conhece, presidente, mas a Dilma que ninguém conhecia, mas tinha a marca Lula associada a ela, então o Lula transferia votos, e é nesse sentido. Nós temos, nessa analogia, que fique bem claro, um chocolate novo, que ninguém conhece, mas é um chocolate da Nestlé. Sim. Então acaba gerando credibilidade. Então, como se fosse o Lula, fosse a Nestlé no aspecto credibilidade. O político ele acaba sendo um produto do partido, né? Exatamente. Né? Não pega bem você falar, eles não gostam, mas você fala do produto, na verdade, né? Fazendo essa analogia, como você disse, nas devidas proporções. Por isso que eu sempre destaco, né? Cuidado, marketing religioso, marketing político, tem que ter cuidado. Uhum. Então, sim, o candidato é um produto do partido que é vendido em um dia certo. O que é ser vendido? Sim, voto, não voto. Sim. Só que para você entender isso, você tem que entender todo um contexto que, logicamente, que é muito mais preocupante você escolher um candidato que você escolher um refrigerante, lógico. Mas as pessoas dão mais atenção para escolher um refrigerante do que para escolher um candidato. 67% das pessoas escolhem no dia, pegando no chão, o santinho. Por isso que o santinho ainda está presente em cada eleição. Exatamente. Não deveriam jogar? Sim, mas as pessoas não deveriam pegar também. Em top e bueira, contra a lei. Mas se o cidadão lá acaba não jogando, o concorrente dele joga, esse 70% praticamente acaba pegando e elege o concorrente. Então, assim, o processo não é que eu estou aqui para criticar o eleitor. É um pouquinho mais de atenção, se dedicar um pouco mais a pesquisar o candidato, além daquele rótulo que é criado nele. Veja que nós votamos não no nome, votamos no número, né? E muitas pessoas nem sabem em quem votar na última eleição. Você que está assistindo agora, você lembra em quem você votou na última eleição? Né? Você lembra quais são os 2 ou 3 senadores do seu estado? Eu chego na sala de aula, se algum aluno estiver assistindo agora vai lembrar dessa pergunta. Eu sempre faço isso. Pós-graduação. Curso de gestão empresarial. Em um certo momento eu pergunto para o pessoal, beleza, quais são os 3 senadores do estado do Paraná?
Aí eles já misturam governador com prefeito, com deputado, ou se vira uma coisa, alguns nem lembram, não sabem, tem gente que já faleceu, já morreu, eles colocam no meio ali também. Ou seja, porque nós não damos a devida atenção para isso. É tanta coisa ruim na política que você acaba deixando de lado. Então isso não é bom. Né? É legal você saber em quem você votou, quais são os seus candidatos, por que você votou, cobrar hoje, rede social. Eu posso elencar, no livro, inclusive, ele elenca ali alguns cases de candidatos que dão o devido retorno nas redes sociais. Nós temos no Paraná aqui exemplos de senadores, deputados que são sempre tops nessa lista aí dos que têm mais contato e utilizam muito bem as redes sociais. Então é esse tipo de artifícios, né? Na verdade, de recurso. Né, que pode ser melhor utilizado. Então, a palavra seria mais recurso, artifício, que seria melhor utilizado pelos políticos e também pelos eleitores. Então, na verdade, as redes sociais vieram para beneficiar não somente os empresários, né, os empreendedores, mas também os políticos Com que, certeza. de certa forma, e a população precisa desse retorno, né, para que eles possam ver o que está sendo feito em benefício da população como um todo. Eu quero só relembrar aqui, embaixo na sua tela aí os contatos aqui do Aquiles, no Twitter é @AquilesJúnior, tudo junto, e no Instagram também, Aquiles Júnior. Aquiles, a gente vem falando sobre o marketing político. A gente vai falar no próximo bloco sobre você atuando como consultor de marketing, né? Mas você atua como consultor na área política também? Ou já atuou? Já atuei. Agora, como eu já disse, eu estou com uma dedicação muito grande na área da consultoria empresarial e principalmente no ensino à distância, então eu acabei me afastando um pouco dessa área, mas é uma área que eu tenho uma paixão muito grande. Assim, eu tenho como projeto terminar meu doutorado e posteriormente voltar a atuar em campanhas eleitorais. Tá certo. Eu sei que às vezes parece meio clichê, mas o ano que vem a gente tem eleições municipais, né? Vem um novo prefeito, de repente até o menos, que ele ainda pode se reeleger, que no caso aqui de Curitiba, pelo menos, e vereadores também. Mas que dicas você que já viveu no mundo político diretamente, já escreveu sobre esse mundo também, que dicas você daria para o eleitor para escolher bem o seu candidato agora nas próximas eleições? Clichê também, mas ficar atento, né? Pesquisar bastante e lembrar o seguinte, que o eleitor ele tem muito poder na mão, ele não tem noção do poder que ele tem na mão. Tem um livro do Chris Anderson chamado A Cauda Longa, que fala que as formigas têm megafones. Hoje, um eleitor que é mal atendido em um gabinete, um eleitor que não tem retorno do seu candidato, um eleitor que está insatisfeito, ele tem as redes sociais, ele coloca aquilo ali pode se transformar em um viral e aquilo tem uma repercussão muito grande. Tem que tomar cuidado, logicamente, com questões legais. Você não pode sair escrevendo o que você quer ali na sua rede social, né? Que a rede social, costuma falar que vai um pouco além de fazer check-in, de se sentindo maravilhoso, se sentindo maravilhosa, aquela coisa toda das redes sociais. Isso é bacana. Só que o eleitor tem que ficar atento a pesquisar um pouco mais sobre o seu candidato e cobrar esse candidato. O candidato, a grande dica para o candidato, que vale chamar a atenção, é ele pensar o seguinte, o eleitor pode até esquecer, mas o Google não esquece. O Google não esquece. Então, se você quiser saber sobre a vida do Rafael, você vai digitar no Google o nome dele, vai aparecer o que você fez. Quer saber sobre a vida do Aquiles? Vai digitar lá, Aquiles Batista Ferreira Júnior, aparece tudo, do que foi feito, o que não foi feito, se é verdade ou não é verdade, uma coisa que você vai ter que provar depois, mas está lá. Então, para os eleitores, fique atento e pesquise mais. Para os candidatos, não esqueça que o Google tem uma memória muito boa. Está lá para lembrar todo mundo, né? Exatamente. Aquiles, vou te pedir licença mais uma vez, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Finaliza aqui o assunto sobre marketing político, mas volta falando sobre consultoria de marketing que o Aquiles também presta, né, Aquiles? Um minutinho só, daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o Voz e no programa de hoje a gente já falou sobre marketing, tendências do mercado e também marketing político. Agora a gente vira a página um pouquinho, continua falando sobre marketing, mas agora com foco na consultoria. Quem está comigo aqui no estúdio é o Aquiles Júnior, que é professor, consultor nessa área de marketing, mas também aqui tem formação, ele é bacharel em informática, administração, tem pós-graduação em marketing, comunicação e também tecnologias, é mestre em gestão de negócios e está fazendo doutorado em tecnologia também. O currículo é bastante extenso, né, Aquiles? Isso que a gente não colocou tudo aqui não, né? Apanhado bom. Tá certo.
Aquiles, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, tá? Bom, como eu anunciei no bloco anterior, né, para chamar o intervalo, a gente iria falar agora sobre a sua atuação na consultoria de marketing também, né? Como é que é esse seu trabalho? Funciona assim, claro, como agora eu estou com a questão do doutorado e as aulas, eu não consigo atender a toda a demanda existente, assim, então eu estou numa fase que eu consigo agradecer sempre, que eu posso acabar escolhendo aonde atuar, a área de atuar. Claro, se eu sou procurado por uma empresa que tem uma loja, atende desde loja, varejo mesmo, de shopping, a grandes empresas, mas se eu sou procurado por alguém nessa área e eu não posso atender no momento, eu indico, né, alguns colegas que possam e tal. Nós temos um grupo grande de professores e consultores na área de marketing, principalmente em Curitiba, que são do mais alto nível. Uhum. Mas eu costumo falar que eu posso acabar escolhendo áreas específicas. Mas a consultoria funciona mais ou menos assim. A maioria vamos pegar uma loja, né, no shopping. O cidadão tem uma loja lá num shopping X, um shopping popular, por exemplo. Ele não sabe como que faz o treinamento do atendente. Ele contrata um vendedor, mas ele não sabe se ele tem que usar uniforme, se tem que treinar aquele vendedor para atender homens e mulheres de maneiras diferentes, quem decide a compra, a atenção para um, a atenção para outro, estratégia de vitrinismo, né? Nós indicamos aí empresas que são maravilhosas, muitas vezes o consultor ele não consegue atender tudo que o cliente precisa, mas ele se torna um grande parceiro. Fica amigo da pessoa, mas um grande parceiro comercial. Então, o que acontece? Tem lojas que eu já atendi há um tempo atrás que até hoje me procuram para indicar um vitrinista, né? Daí eu tenho lá um grupo de profissionais dessa área. Então, você acaba sendo um facilitador para os pequenos negócios nesse sentido. Então, essa consultoria foi como eu comecei. Claro, acabei trabalhando em empresas maiores, consultoria em empresas maiores, mas é uma área que eu gosto muito, essa consultoria no varejo, né? Que daí decorre até o livro, os cases que são utilizados no livro Super Varejo são dessa experiência, que é para auxiliar mesmo, funciona como se fosse, não o Sebrae, mas um mini Sebrae, uma coisa mais próxima. O Sebrae tem um serviço muito bom de consultoria, né? Tive a oportunidade de passar por lá um certo tempo, mas essa proximidade, esse facilitador, como um professor, um consultor mais próximo, acaba auxiliando muito na questão do varejo, no atendimento, no estacionamento. Entendi. Eu tive casos, por exemplo, tive um caso de um cliente que a demanda dele, o movimento dele começou a cair bastante, mas a estrutura era a mesma, o produto era o mesmo, a época era a mesma do ano passado, o que está acontecendo, e estava tendo uma construção do lado onde tomou 80% do estacionamento dele. Ele não tinha ficado atento a isso, uma coisa tão lógica. Ele tinha um estacionamento pequeno, mas do lado tinha um terreno, né, no interior do Paraná, se fala data, né, um terreno, e era no interior do Paraná esse exemplo. Ele tinha um terreno que era um terreno do vizinho dele que servia de estacionamento para ele. Os clientes utilizavam lá. Ele não tinha ficado atento a isso. Aquele estacionamento estava sendo utilizado pelo próprio dono dele. E aquilo estava influenciando, porque cabiam 5, 6 carros no estacionamento dele e os outros 20 que cabiam no outro deixavam de frequentar. Sim. E ele demorou 2 semanas para perceber isso. Pois é, e realmente parece uma coisa meio óbvia, né? Óbvia. Mas as pessoas Foi uma saída, nós saímos, fomos olhando lá a fachada, conversando sobre atendimento, horário, contratação de novos funcionários, motivação da equipe. Aí nós olhamos, mas espera aí, onde o pessoal está estacionando? Não, aqui. Mas aqui do lado cabem 5, 6 carros só. Então, um movimento de 5, 6 carros você tem. Os outros, então, ali nós fizemos uma pesquisa, elaboramos uma pesquisa, uma quantitativa bem bacana, que mostrou exatamente aquilo. Então, ele teve que alugar um outro terreno, aí fez todo um processo de comunicação. É uma coisa muito simples, muitas vezes. Tem coisas um pouco mais complexas. Claro. Mas esse exemplo é uma coisa muito simples. Ele fez uma estratégia de comunicação das placas ali, porque as pessoas, uma cidade pequena, média, do interior, as pessoas costumavam passar e entrar no estacionamento. Quando tinha aquela cultura ali. Exatamente. Então, tivemos que colocar uma placa ali mostrando que na outra quadra tinha um outro estacionamento gratuito, sim, conveniado. Então, as pessoas, um direcionamento, voltou a ter o mesmo faturamento. Então, muitas vezes a consultoria ela é mais complexa, ela exige o envolvimento dos vários setores, reuniões, tempo, e outras vezes a consultoria em 2 semanas, 3 semanas, você dá um up, porque é uma visão diferente. É mais ou menos assim, se você fez sua graduação e fez sua monografia, seu TCC, você leu aquilo 20.000 vezes e não encontrou erros. Aí você passa para o teu professor, o cara acha 2, 3 erros ali. Ali na primeira lida já, né?
De repente não é nem o seu professor de jornalismo, um professor na área de direito, de medicina, qualquer outra área que tem uma outra visão, ele vai falar, não entendi o que você quis dizer. Porque ele não tem uma mentalidade doutrinada como o seu professor de jornalismo, por exemplo. Sim. Ele vai falar, não entendi, isso não está claro. Mas como não está claro? Para você está, para o teu professor está, mas o professor de medicina não está. Para o pedreiro, para o servente, para a tua mãe, para a sua tia, que tem uma outra visão, não está. Você tem que deixar... Aí a grande sacada dos livros, né? Eu até comentava anteriormente, em outra oportunidade, que para escrever um livro, para escrever o primeiro livro, eu tive que fazer um curso, né? Para aprender como funciona a questão da linguagem dialógica. Então, você tem que deixar o livro de uma maneira que a pessoa leia, entenda, saboreie e queira mais. É porque é uma forma diferente de escrever, né? Tem leitura que você faz que é cansativa e tem leitura que você viaja. Por que Harry Potter vem de um monte de Senhor dos Anéis? Porque a maneira como é escrito. Exatamente. Acaba envolvendo, né? Você vê adultos, né? Estou falando de Harry Potter, já mais antigo, mas adolescentes e adultos gostavam muito, mas a linguagem é feita de uma maneira que fica mais agradável. Então, muitas vezes o manual, o cardápio, eu tive uma situação de consultoria onde o cardápio do restaurante foi simplesmente tirar o cifrão ali que melhorou, porque quando você abre um cardápio, né, e está lá uma pizza, R$75, o cifrãozinho, é caro. Agora, quando está R$ 74,30 sem o cifrão, chama-se preço psicológico. Não custa nem 75 e você não associa aquilo a valores. É verdade. Entendeu? É igual o preço de R$1,99 quando Exatamente. falam, né? É R$2. Mas R$1,99 é mais barato porque não tem o 2 na frente. Eu já fiz até uma pesquisa bem interessante, se você falar sobre isso, em uma situação em uma loja de 99, tinha lá 3 lápis por R$1,99. Né? Ó, barato, 3 por R$1,99. Mas na livraria do lado custava 25 centavos cada lápis. Então, não custava nem R$1 os 3 lápis. E aquele custava R$1,99. Você tem a percepção de que 3 lápis, R$1,99 é barato, mas na verdade se você comprar solto, você pagava 25 centavos, 27 centavos, cada um numa promoção que tinha lá. Então saía menos de R$1 o lápis, não R$1,99, está pagando R$1,99 a mais, comprei mais 3. O pessoal ia lá. Claro, a questão do preço psicológico. O que tem que ficar claro é que na consultoria você não ensina a enganar o consumidor, que fique, né, bem claro isso. Mas você mostra, por exemplo, que existem estratégias. O cardápio sem o cifrão... A comunicação com o cliente, né? Você ensina ele a comunicar com o cliente. Exatamente. Porque eu chego para comer uma pizza com a minha esposa, com a minha namorada, com a minha filha, com a minha sobrinha, um momento... Eu não estou ali para comer a pizza, é um momento. Comemoração da formatura. Isso. Então, a pessoa... É aquela história, tem coisas que o dinheiro não compra, né? Você não precisa falar para o consumidor que ele vai gastar ali. Ele está investindo em um momento. Essa é a ideia. Então, quando você tira o cifrão do cardápio, é uma coisa tão simples que o próprio consumidor gosta, porque ele não associa aquilo a valor. Ele é bacana você falar isso, as palavras gastar e investir tem um sentido assim que uma agrada muito mais do que a outra. Exatamente. Né? O investir se torna mais prazeroso. Você faz uma viagem, vai num hotel bacana lá, maravilhoso, R$1.500 a diária, é muito dinheiro. Mas é tudo incluído, está tudo dentro do pacote. Você bebe à vontade, come. Você não vai comer e beber R$1.500 por dia. Não tem como, você vai passar mal. Só que é a sensação de estar bem servido, dos seus filhos ficarem à vontade, de ter sorvete à vontade, chocolate à vontade, pizza à vontade, água à vontade, refrigerante à vontade. É lógico que aquilo tem uma margem de lucro muito grande. Só que é uma maneira de você passar. Eu estou investindo em um momento. Você pode passar uma semana em um hotel pagando R$2.000 por dia, que é um valor alto, dormindo no quarto. Mas dormir se dorme em casa, mas ali é diferente. Eu escuto o barulho do mar. Daí o quarto de frente para o mar é mais caro, porque tem o barulho do mar. Quanto custa o barulho do mar? Quanto custa, exatamente. Entendeu? Então é nesse sentido que o marketing entra. Tá certo. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Aquiles, eu quero só deixar, antes da gente encerrar o programa, os contatos novamente do Instagram e também do Twitter, é @AquilesJúnior, tudo junto, tá ok, Aquiles? Muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Eu que agradeço, foi bem bacana, show de bola, espero que o pessoal tenha gostado aí do nosso bate-papo. Quiserem dar um retorno através das redes sociais, isso, fiquem à vontade. Ainda, tem o site também, o www.aquilesjunior.com.br. Vamos repetir então, www.aquilesjunior.com.br, está aí embaixo da sua tela
também, para caso você queira entrar em contato com a Aquiles, né? Aquiles, eu gosto muito dessa questão de interatividade, que isso é o chamado cross-mídia, cruzamento de mídia. Isso mesmo. Então, nós juntamos a mídia offline com a online e podemos perpetuar a nossa conversinha. Tá certo. Aquiles, obrigado e até uma próxima oportunidade. Show de bola. Espero que seja logo aqui com a gente, tá ok? Obrigado. Obrigado a você também que está em casa e nos deu a sua audiência. Até o próximo programa. Um abração, até lá.